Claro. E assim vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, acompanhando nosso amigo Cássio na prece inicial. Queridos mentores, agradecemos a mais uma oportunidade de realizarmos esse estudo, que a gente consiga receber esses ensinamentos e assimilá-los da melhor forma possível. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos. Esse capítulo em especial está mostrando para a gente de como o plano invisível atua na nossa vida, nos ajudando ou nos atrapalhando mais uma vez, né? No caso aí da vida do Adelino. A gente viu aí capítulos anteriores, situações diferentes, e eu acho sempre muito bacana como o André Luiz, ele tenta mostrar diferentes ângulos da nossa realidade, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, então eu nasci desse jeito, a minha família é assim, quer dizer que eu fiz isso a outra vida? E a gente vê que tudo que a gente passa hoje está ligado com as nossas escolhas de passado, dessa vida ou de outro. Mas que não existe uma receita, não é uma tábua de matemática que 2 mais 2 igual a 4, né? Então, porque eu fiz isso, eu vou passar por isso. Existe uma interferência do plano espiritual maior na nossa realidade atual, dependendo do nosso comportamento. Então, tudo que a gente fez no passado, de bom ou de ruim, vai estar voltando para a gente de alguma forma, e o sofrimento que a gente causou para os outros, através das coisas boas que a gente faz, hoje, ajuda a gente a amenizar as nossas próprias dores, a nossa própria prova aqui da Terra, né? Que é o capítulo que a gente vai ver hoje do Adelino. E a gente já tinha visto, já tinha comentado isso, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente pensa no que é o bom cristão, né? Ele está descrevendo o Adelino. Ele fala, um cara simples, vestido com simplicidade, ele está vivendo o amor e a caridade, ele trabalha no centro. Quando ele está falando, existe uma luz ao redor dele, por quê? Porque os mentores estão alinhados, estão sintonizados com ele. Então, ele está sendo aquele alto-falante para a mensagem do Cristo, né? Ele está se colocando ali à disposição e porque ele está fazendo com boa vontade, com amor, ele está sendo esse canal e apesar dos problemas que ele tem. E aí ele mostra, né? Ele descreve pela aparência dele, algumas das realidades que ele vivia em termos de simplicidade, de pobreza, né, de falta de dinheiro pela própria vestimenta dele e pelas marcas que ele tinha no rosto. E a gente sempre vê as colocações de André Luiz, ele como médico, entendendo o que é aquilo, né? E ao mesmo tempo vendo a atuação do plano espiritual maior, tratando aquelas feridas que estavam no corpo dele, amenizando o sofrimento dele, né? Então, quantas vezes a gente vê essas pessoas nas ruas que tem essas feridas abertas, né, de doença, um jeito, uma comum é doença autoimune que faz isso também, e que não tem cura, né? Então, ela pode ser amenizada, mas não resolve. E aí o que eles fazem é ajudar a que aquela expiação que ele está passando, aquela prova que ele está passando, seja pelo menos aliviada, né? Por quê? Por causa do bom comportamento dele. Eu fiquei pensando no Ajuda-te, o céu te ajudará. E aí eu pensei numa coisa diferente dessa vez. Quando eu penso no Ajuda-te, o céu te ajudará, eu fiquei pensando, será que é isso que ele quis dizer? Mas eu achei que não. No Ajuda-te, o céu te ajudará, o que eu fiquei pensando é que a gente sempre encontra aquilo que a gente procura, né? Então, se eu tô querendo me melhorar, eu tenho que me vigiar. Se eu tô querendo um emprego melhor, eu tenho que trabalhar mais. Se eu quero poder ir para uma faculdade, eu preciso fazer a minha parte, estudar, né? Nesse caso, o que a gente está vendo
é um pouco diferente, né? Que é essa supervisão, essa proteção de que a gente não está sozinho, né? Que para mim chama muito mais atenção das boas aventuranças, né? De Jesus falando, né? Que todos aqueles que sofrem bem, como ele está passando, né? Do jeito que ele está lidando com o sofrimento, sem revolta, sem tristeza, sem vergonha, saindo de si, olhando para o mundo em vez de ficar olhando para o próprio umbigo. Essas pessoas vão ser acolhidas, ajudadas nas suas dores, sejam elas quais forem. Dores físicas, materiais ou dores espirituais, né? E aí, a gente vem mais uma vez Sila explicando, né? Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu no asilo de si mesmo. Olha só, ele fala de uma rede. E aí eu pensei da mesma forma, através do nosso comportamento, a gente tece uma rede de testemunhas invisíveis. Da mesma forma que pode ser uma rede de segurança, né? Que se a gente cair, vai ter essa rede, né? Para segurar a gente, para a gente não machucar. E eu fiquei pensando naqueles acrobatas de circo, né? Também vai ter uma rede de espíritos maus se eu não estiver fazendo bem, que em vez de me acolherem, me levantarem, eles vão tentar me empurrar. Como a gente viu que isso aconteceu com ele também na encarnação anterior, né? E aí ele fala que tem muitos espíritos, muitos amigos, suprindo recursos indispensáveis para o trabalho dele. Então ele tem dentro de si aquele terreno adubado para o bem, que está pronto para ajudar. E com isso ele ainda recebe mais adubo natural, mais coisas boas de outros amigos, para que a tarefa deles seja melhor. E cada vez que a gente ajuda o outro, a gente está vendo aí que a gente está se ajudando. Ele não está fazendo isso pensando, não, eu vou fazer o bem para todo mundo, porque aí o bem vai voltar para mim. Não, ele está fazendo porque ele se sente bem fazendo bem, que é o ponto, né? Mas, nesse trabalho desprendido de amor, ele acaba sendo ajudado por pessoas que ele nem tem noção quem são. E aí aquela história da gente soltar a sementinha no vento, né? E aquela semente vai ser levada por passarinho, por esquilos, e a gente não sabe onde ela vai. Então, quando eu estou fazendo bem para uma pessoa, eu não sei qual vai ser o impacto dentro do círculo familiar daquela pessoa. Mas eu posso dizer com certeza que se alguém está fazendo bem para o meu filho, se alguém está fazendo bem para o meu marido, eu vou ter um sentimento de gratidão para com essas pessoas, né? Por quê? Porque quem cuida daqueles que eu gosto, indiretamente está cuidando de mim, né? E é exatamente isso que a gente vê nesse caso, né? Em que ele, por ajudar alguns encarnados, por ele trabalhar no centro, fazendo bem, ele acaba sendo ajudado por espíritos que ele nem tem conhecimento. Então, a gente já tinha visto nos capítulos anteriores provas e expiações agravadas, estacionadas, porque resolveu não fazer nada, interrompidas, para evitar um mal maior, e nesse caso a gente está vendo ela sendo diminuída pela conduta boa dele. Então, peraí, Ana, então quer dizer que eu tenho lá o meu plano reencarnatório, e no meu plano reencarnatório eu sei que eu vou nascer numa família desarticulada, onde eu não vou ter pais amorosos, eu não vou poder ter o estudo necessário, eu vou nascer com uma doença, sei lá o que for. Você está me dizendo que o que foi combinado no planejamento pode ser mudado aqui na Terra? Sim, é isso que ele está mostrando para gente. É isso que André Luiz está tentando ensinar. Que existe
um planejamento, mas da mesma forma que quando a gente faz, por exemplo, um plano estratégico de uma empresa, esse plano ele é revisado de tempos em tempos para ver se está dando certo, o que está funcionando, e aí a gente muda os recursos de um lado para o outro do plano, né? Da mesma forma está acontecendo com o plano espiritual. Né? Eles estão olhando, olha, então, ele tinha que fazer A, B, C e D, mas na verdade ele não está fazendo coisa nenhuma. E aí? Ele está plantando coisas que vão atrapalhar ainda mais a colheita dele. Não, ele veio com o plano ABCD, mas ele está fazendo o melhor que ele pode em A, em B e C, um pouquinho no D, um pouquinho no E. Então, o que ele tinha que passar, muitas vezes, é diminuído. Por quê? Porque ele está fazendo bem. Jesus já falou que o bem apaga a imensidão de pecados da gente. Então, a gente vê que nós temos um controle relativo sobre o nosso sentimento, sobre o nosso sofrimento. E a gente já viu nos outros capítulos, que esse controle é feito como? Através do nosso pensamento, através da qualidade dos nossos sentimentos e principalmente através dos nossos atos. Pelas minhas escolhas, eu defino a minha vida e eu escrevo a minha história daquilo que eu vou colher no futuro, né? Eu acho que isso serve como um consolo pra gente, né? Porque apesar de tudo que acontece, eu sei que se eu estou fazendo o melhor que eu posso, o que está ao meu alcance, eu vou estar sendo ajudado e inspirado nos momentos de maior aperto, né? Isso, só da gente saber que a gente não vai estar sozinho, é bom demais, né? Porque, para mim, a fé faz a vida da minha vida fica muito mais leve do que se eu achasse que não tem luz no final do túnel. Nesse caso, a gente está vendo, sim, existe vida após a morte, sim, tudo que a gente está passando aqui é temporário, e sim, todo o bem que eu fizer vai estar contando na minha conta bancária do plano espiritual e vai estar me ajudando também, né? E aí, a gente vê que não só existe a gratidão dos desencarnados, aquelas pessoas, né, encarnadas e desencarnadas lá do centro, né, que parece que ele ajudava todo mundo, mas também dos amigos que ele fez na mansão da paz. Então, quer dizer, todos nós que estamos aqui na doutrina, a gente já aprendeu alguma coisa do outro lado, né? Para muitos de nós, o que é ensinado por Allan Kardec parece tão fácil que a gente não entende, mas por que para outras pessoas é tão difícil de entender? É porque a gente aprendeu lá. Agora o que a gente precisa fazer é usar aqui, né? Só saber lá não adianta, a gente vê realmente se o conhecimento está consolidado, se a gente aplica no nosso dia a dia. Então, ele tem esses amigos da Mansão do Caminho acompanhando a encarnação dele. Outra pausa. Será que nós temos também? Sim. São espíritos familiares? Pode ser. Pode ser amigos também. Então, a gente não sabe a nossa rede de suporte aqui na Terra. Mas que ela existe, ela existe. É isso que André Luiz está tentando mostrar pra gente. Essa não é a história do Adelino. A história de uma pessoa que vem com problemas financeiros, que foi abandonado pelo pai, que foi abandonado pela esposa, que recebe na porta da casa dele crianças abandonadas para cuidar. É a história de muitos de nós, né? Que tem uma doença que não tem cura. É a história de muitos de nós. Então ele está contando isso pra gente, para quê? Para fortificar a nossa fé. Para falar, você não está sozinho. Você está colhendo o que você plantou? Sim, mas a ajuda está aqui ao seu lado. Basta você procurar, basta você ter olhos de ver.
E aí ele tenta entender um pouco mais o passado do Adelino e a gente vê mais uma vez o Silas falando, olha, então, super discreto, mas não a título de fofoca, mas como um outro exemplo muito forte de ação e reação, ele começa a contar a vida. E a gente vê as coisas que o Adelino fez na encarnação anterior. Foi a ingratidão com o pai. Foi a traição da confiança do pai, a infidelidade com a madrasta. Isso, quando a gente pensa nos mandamentos de Moisés, né, que aí a gente vê como aquela tábua mestra em que Jesus colocou a dose maior aí de amor, a gente vê que tem o rapa aí. Então, apesar da qualidade boa ou ruim, independente da atuação dos nossos pais, nós temos uma dívida de gratidão muito grande com eles. E a gente precisa não só amá-los, mas honrá-los, né? Então, isso foi uma falta grave. Aí, além disso, ele premedita o assassinato do pai. E com isso, ele acaba, pelo sentimento de culpa, entrando numa loucura do ponto de vista espiritual. Ele, pelo sentimento de culpa, se liga ao pai e aí acaba realmente enlouquecendo, né? Então a gente para um pouquinho e pensa, puxa, isso foi na encarnação anterior, ele fala no século anterior. A gente sabe que esse livro aí tem mais ou menos 60 anos. Então, vamos dizer que ele passou no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, mais ou menos 50 anos, né? Olha só que coisa. Como o Adelino conseguiu se transformar de uma encarnação para outra. O que pra gente também dá um sentimento de consolo, de que a gente não é pau torto que vai ficar pau torto a vida inteira. Nós podemos nos modificar. Então, ele se arrependeu, ele conseguiu ser ajudado. Por quê? Por causa da mudança vibratória, a gente vê que ele estava sob uma hipnose tremenda dos obsessores, enquanto desencarnado, não só enquanto encarnado, mas a partir do momento em que ele conseguiu se desvencilhar um pouco dessa hipnose, ele conseguiu ser ajudado, ele estudou, ele trabalhou, ele ganhou o merecimento, conquistou o merecimento de poder encarnar para resgatar as faltas de passado. Então, olha só, a gente fica pensando, então, a gente fica pensando, puxa vida, como é que pode isso, né? Desculpa. A gente passa por essa vida aqui, né? E acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de fazer o bem, de trabalhar no bem. E se esquece das lições, dos aprendizados da gente durante o plano espiritual, né? Então, nesse caso, a gente vê que ele aprendeu e ele está aplicando, o que é fundamental, né? E a gente pensar na doutrina espírita, a doutrina espírita é o quê? É uma cartilha. Ela está dando para a gente o que a gente precisa aprender. Então, é importante a gente colocar essa cartilha em ação, né? Sair da letra do papel e aprender a escrever, aprender a viver, né? Bom, a sintonia mental, como a gente viu, pode ter dois lados, né? Tem a sintonia mental que causa a hipnose doentia, como aconteceu, e cria essa prisão invisível da gente junto aos obsessores. E há também do lado do bem. No caso do lado do bem, a gente está vendo o quê? Ele sendo inspirado, ele recebendo bom ânimo, ele sendo ajudado na doença física e também do ponto de vista espiritual, né? Então, nós nos ligamos àqueles que pensam como nós. E a gente vê que, nesse caso, como ele, apesar dele ter feito todas essas coisas feias, né?
na vida anterior, ele consegue se desvencilhar dos obsessores. Como? Através do seu exemplo. Então, ele acaba não só se ajudando, mas ele acaba reeducando os seus obsessores, que poderiam estar ainda fazendo ele sofrer ainda mais e atrasando o seu próprio crescimento. Mas pelo exemplo dele, ele se modifica e ele modifica os obsessores também. Então, esse trabalho, de novo, o poder do pensamento é tão importante nesse estudo de André Luiz. Em todos os livros a gente vê a preocupação dele de mostrar para nós, né, que através do pensamento a gente cria coisas boas e a gente cria sofrimento também, né? E a gente pode mudar a situação que a gente vive hoje. E como eu falei no slide anterior, ele fala: conquistando com o tempo os lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com direito do pagamento da larga dívida. Então não é para a gente ficar reclamando do nosso sofrimento, não é para a gente querer fugir da vida porque a vida está difícil. A gente tem que lembrar que a vida é bênção e que a gente precisa saber aproveitar essa oportunidade, porque tem muita gente querendo encarnar que não consegue. A gente sabe que tem muito mais desencarnado, 2/3 estão desencarnados e 1/3 está encarnado. Então tem muito mais gente do outro lado na fila para vir do que aqui na Terra. Puxa vida, num momento em que o suicídio é um problema de saúde pública no mundo inteiro, que a cada, não sei, 5, 10 segundos, 3 segundos, eu não sei direito o número de segundos, alguém comete suicídio no mundo, que a gente vê o suicídio ligado à depressão, o suicídio ligado à decepção. A gente está vendo que esse valor à vida é muito importante. O valor à nossa vida. E também o valor à vida que a gente muitas vezes traz para o mundo, né? E no capítulo anterior a gente viu aquele assunto tão duro, ele sendo tão objetivo, aberto, falando do malefício, do impacto negativo de um aborto, né? A gente tem que entender que a vida não nos pertence. A vida é uma bênção dada por Deus, é um direito adquirido, que se a gente não souber valorizar, a gente vai entrar naquela fila e vai saber em quanto tempo a gente vai ficar sofrendo do outro lado, né? Bom, a gente já comentou um pouco isso, né, desse amadurecimento moral que ele passou de uma encarnação. Apesar dele ter melhorado, ele ainda continua na colheita, ele ainda tem que se reajustar com aquelas pessoas, com aquele círculo de próximo, mais próximo, em que ele se ligou na vida anterior. E aí, mais uma vez, o círculo familiar, a gente já falou muitas vezes desse cadinho, né, que é a nossa casa, que nós não nos reencontramos por acaso. Aquelas pessoas que são difíceis no nosso convívio, a gente pode ter certeza que são pessoas que a gente pisou na bola, que a gente errou, que a gente magoou, que a gente matou, que a gente, enfim, fez sofrer. Então, lembrar do objetivo familiar. Por que essas pessoas estão dentro da casa dele hoje? A esposa, para reeducação. Ela que era uma pessoa, uma mulher, a esposa não. A filha, que foi a amante dele. Para quê? Para que ela saia da leviandade e aprenda valores morais, de bem, de valorização de casamento. Os filhos que foram adotados
que faziam mal para os outros. Vem aí também, embaixo da responsabilidade dele para a reeducação. Por quê? Porque eles foram cúmplices. O Adelino é o maior endividado da história. Por isso ele vem como patriarca para ajudar aqueles outros. E, finalmente, a chegada do pai. Agora, se a gente for pensar, como é que esse vai ser o relacionamento desse pai com o filho, né? O pai da vida anterior com o filho da vida anterior. A gente não sabe, mas nós vemos muitos casos em que os pais tentam fazer tudo pelos filhos e os filhos continuam sendo ingratos, duros, irredutíveis, displicentes. E a gente vê, muitas vezes, qual é a raiz desse problema. Uma coisa que é importante a gente saber é, apesar das diferenças que a gente tem com aquelas pessoas que nós convivemos hoje na nossa família ou no nosso círculo direto, né, de próximo mais próximo, nós temos de nos lembrar que nós viemos nessa vida para a gente se acertar, para a gente aprender a amar e não para continuar brigando, porque senão a gente vai ter que vir de novo até a gente aprender a amar, né? E aí, eu coloquei duas coisinhas aqui na nossa reflexão final. Uma é o comentário dele, de que a abnegação em toda parte é estrela sublime. E quando a gente pensa sublime, estrela sublime, o que me veio à mente foi aquele céu, né, sem lua, mas que a gente acha que está vazio e quando a gente olha para cima, a gente vê aquele monte de pontinho de luz. Não seria bom se cada um de nós aqui na Terra pudesse ser esse pontinho de luz, né? Nessa escuridão que a gente vive hoje. E como é que a gente pode ser essa estrelinha, né? Essa luz. Aí, a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir é ajudando os outros. Desbasta dia a dia o montante dos seus débitos. Então, a gente saber que o bem apaga a imensidão dos pecados, que através do nosso comportamento de hoje, a gente pode fazer as coisas ficarem mais fáceis, né? Que está na nossa mão amenizar ou prolongar o nosso sofrimento e a nossa dor. Né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora eu vou abrir para comentário, então. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Hoje não, hoje eu vou deixar para a Lúcia. Engraçado, Cássio, que eu estava pensando que eu ia falar para a Ana, hoje eu não vou comentar, eu vou repetir o que você disse. Senti de uma forma intensa que esse capítulo, esse trabalho todo, foi a resposta para o seu questionamento em relação ao estudo do próximo livro. Quer ver como a resposta é certinha? Eu até escrevi à medida que eu fui sentindo. No slide, a descrição do bom cristão. O estudar, o ter compromissos desse teor mais elevado. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para passear, para nadar, para fazer compra, para fazer visita, para viajar, e um compromisso de ordem moral, de investimento na nossa cultura espiritual, claro que vai estabelecer a nossa sintonia com o mentor, né? Depois, mexeu muito comigo aquela frase que diz que o Adelino teceu no asilo de si mesmo a sua rede de proteção. Então, independente de
se tem 1, 2, 10, 20 pessoas participando do estudo, quem estiver participando estará, sem dúvida nenhuma, tecendo essa rede de proteção, né? Outra frase que mexeu comigo: toda ajuda que a gente proporciona ao outro, na verdade, é ajuda para nós mesmos. Sempre que a gente ajuda o outro, encarnado ou desencarnado, a gente está se ajudando, né? Quando você falou da dor, do sofrimento dele, eu me lembrei que tem um conceito na doutrina que diz que a evolução do ser inteligente acontece através do amor e através da dor. Enquanto a gente está indiferente, ausente, desinteressado, vem a dor para sacudir, para despertar. No momento que você identifica o amor e passa a vivenciar o amor, a carga de dor diminui, porque não é mais necessária. O que ela tinha que fazer, que era despertar, ela já fez, né? Outra coisa que eu achei muito importante, que esse estudo, por mais singelo que pareça, na verdade está trazendo consolo para a gente, para nós todos, encarnados e desencarnados que participamos do estudo, e está construindo diretrizes firmes, seguras, para a nossa caminhada positiva. Quer dizer, a gente vai ficar mais competente, mais sábio, com melhores condições para administrar a nossa vida, né? Você repetiu outra vez no outro slide que nós nunca estamos sozinhos. Isso aí a gente não pode esquecer. Então, um encontro como esse, que nos possibilita a interação com espíritos de maior evolução que a nossa, e que vem para nos ajudar a crescer, não pode ser desperdiçada, né? Obrigada. A vida de cada pessoa é de um jeito, cada um tem a sua pauta, tem a sua agenda, tem os seus compromissos, maior ou menor disponibilidade, às vezes não é nem má vontade, são circunstâncias da vida material que fazem a pessoa não ser tão presente, né? Mas o fato do outro não ter disponibilidade não quer dizer que eu não deva usar a minha. Exatamente. Não é? Outra coisa, a gente, então, não pode determinar o que eu vou fazer, se eu vou estudar, se eu não vou, se eu vou dar passe, se eu não vou, se eu vou fazer tal ou qual curso ou não, em função da pauta do outro, da disponibilidade do outro. Cada um tome conta de si, a gente toma conta da gente. E nessa hora me ocorreu uma comparação, que não é minha, é lógico, e a gente vai no salão de beleza, corta cabelo, pinta cabelo, faz unha, faz pé, etc., independente se o outro quer ir ou não. A gente vai sozinha. Se tiver uma amiguinha, 2 para ir junto, a gente vai com as amiguinhas. Mas se não tiver, a gente vai sozinha. Por que é que nós cuidamos da nossa beleza física sozinha e achamos que não podemos cuidar da beleza espiritual? Né? Então, traçar diretrizes para a nossa própria vida. Né? Aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de se embelezar com a doutrina espírita e condições de estudar. E é pouca gente que tem esse tempo que nós estamos tendo, né? E ao mesmo tempo que nós estamos acendendo a nossa luz, nós estamos proporcionando luz para outras pessoas. Eu digo aí outras pessoas, nesse caso, os desencarnados, porque com certeza o plano espiritual aproveita todo momento de prece, todo momento de estudo para trazer aqueles espíritos que já despertaram, que já estão conscientes da importância de buscar conhecimento.